A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo e que têm acompanhado nosso programa Acessibilidade em Ação. Hoje estamos com a presença aqui do pastor responsável pelo trabalho de Libras do Estado do Espírito Santo, pastor João, e também Helena, aquela irmã que trabalha conosco, que fica conosco aqui nos momentos de Libras. E todos eles têm nos ajudado muito nessas ações do programa. O pastor João trará um assunto que tem sido questionado por alguns membros que desejam aprender a língua brasileira de sinais. Pastor João, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todas as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez esse programa que é uma bênção, que nos leva a nos preocuparmos com a acessibilidade dos nossos irmãos que precisam conhecer mais a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus. Helena, a paz do Senhor. Helena, é um prazer tê-la aqui conosco no programa, né? Aliás, você sempre está conosco, mas hoje você está aqui sendo entrevistada, né? A paz do Senhor, Leonice, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos. Hoje nós temos aqui, então, nós vamos para os nossos questionamentos, né? Nós temos o nosso e-mail, temos recebido algumas perguntas. Hoje nós vamos perguntar ao pastor João Braga. Pastor, como as oficinas de Libras na Igreja Cristã Maranata estão contribuindo para o acolhimento de pessoas surdas na igreja? Leonice, na verdade tudo começou com a necessidade de um surdo, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, havia um senhor chamado Senhor Aldo, que era um irmão, né, que frequentava uma igreja em Petrópolis, lá no norte, na Serra do Rio de Janeiro. E o Senhor Aldo não tinha ninguém para interpretar, não havia intérprete naquela época. Ele mesmo tomou a posição de começar a ensinar Libras para algumas pessoas, para que as pessoas pudessem interpretar o culto para ele. E com isso, então, começou a haver uma preocupação das pessoas querendo aprender a língua brasileira de sinais por causa disso. Então, essa é uma forma, né, que nós encontramos de nos aperfeiçoarmos, de formar intérpretes dentro das igrejas, voltando para a pregação da palavra do Senhor, para que justamente essas pessoas, quando chegarem, elas possam ser acolhidas e elas possam não somente olhar um culto, mas participar de um culto. Entender a mensagem, entender o que os louvores estão falando e ter a sua alma alimentada, fortalecida dentro de uma igreja como de qualquer outro ouvinte. Né? Então isso, como aqui no Espírito Santo, você participou do começo, Helena? Sim, o começo foi 3 irmãs inicialmente, né? Foi a Cidinha, a Eliette e a Vanessa, né? Que chegaram aí ao Rio de Janeiro para aprender com as irmãs, né? No início fazia-se muito classificador, de uma forma até bem exagerada, até iniciar realmente a língua. Eu iniciei Libras no ano seguinte, né, participando das oficinas, e comecei um ano após o start realmente inicial aqui no Espírito Santo. Sabemos, né, que não é fácil todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor, sempre tem as lutas, né? Sobre as oficinas, pastor João, quais os desafios encontrados para que essas oficinas serem realizadas nas nossas igrejas? Então, Leonice, como nós vimos, né, era necessário que houvesse pessoas que ensinassem a Libras para que outros intérpretes surgissem dentro das igrejas. Com a preocupação do Espírito Santo de que os surdos pudessem ser recebidos nas igrejas, começam a surgir alguns polos de ensino de Libras dentro das nossas igrejas. Especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, aqui Espírito Santo. Chegamos a ter uma oficina online, né, feita pela Rádio Manaim, para que as pessoas pudessem aprender Libras. Mas, por exemplo, quando chega Nordeste e Norte, há mais dificuldade de como formar uma oficina lá. Eu me lembro conversando com as intérpretes do Rio de Janeiro, que trabalham no Manaim de Pedro do Rio, elas rodaram o Nordeste, mas eram assim, convidadas para ir ao Ceará, para começar uma oficina, e dali do Ceará alguém do Maranhão já pedia, olha, podem vir aqui? E aí o pastor responsável, que na época era o Alexandre, vamos para o Maranhão, vamos embora, e seguiam levando a língua brasileira de sinais para que novos intérpretes pudessem surgir. E eu digo para você, nós ainda temos alguns problemas hoje para ensinar lá para cima. Só para você ter uma ideia, né? Nós tivemos um pedido de pessoas do Tocantins que queriam aprender Libras
E nós daqui de Vila Velha, a Helena participa desse projeto. De Jaboruna, né? Nós daqui do Anfiteatro de Jaboruna estamos ensinando Libras e formando intérpretes no Tocantins. E agora, não sei se você sabe, o pessoal do Pará, do sul do Pará, em Marabá, o pessoal do Maranhão também, entraram em contato com as pessoas da Serra. Começou uma oficina agora no início desse mês. E também Maranhão, Pará e outros estados lá do Norte e Nordeste estão começando a aprender Libras através das pessoas daqui do Sudeste. Então, por aí você vê a dificuldade que há para que a gente possa explicar. E um projeto que já tem mais ou menos 15 ou 20 anos também. É para dizer, né? Até questionaram, né? Você ensinou o sinal de Abril, né? Que é aqui, mas Tiradentes já existia antes da língua, né? Então, aliás, a língua já existia antes de Tiradentes, né? Por que o sinal é assim? Mas é porque em Libras é uma língua que completou 22 anos, no dia 24 de abril de 2002. Né? Então, é uma língua muito nova, se você for parar para ver, né? Tem 22 anos apenas, né? Regularizada pela Lei 10.436. Então, é muito recente. E aí acontece a questão do regionalismo ser muito forte, porque não era uma língua oficializada. Então, acabava, né, que o pastor está explicando, cada região tinha seu grupinho de Libras, de sinalização. Então, além da língua falada existir, né? O pastor brinca que entra no navio aqui. Aqui embarca abóbora e desembarca jirimu, lá no Nordeste. A mesma coisa acontece com a Libras. Acontece com a Libras. Eu acho que ainda mais forte porque é uma língua muito recente, né? Então, a gente tem essa variação linguística muito forte. E não só aqui também, né? Porque tem essa particularidade. Por exemplo, você falou que o sinal de Abril é a letra A, Tiradentes, que lembra. Por isso é que a língua brasileira de sinais é no Brasil. Quando a gente vai para outro país, a língua americana diferente, de sinais, língua portuguesa, cada um tem. Porque se for falar de Tiradentes lá, eles não vão entender, né? É interessante que às vezes as pessoas perguntam, mas por que não é uma língua só? Mas a língua falada também não é uma só, a língua dos surdos também não é uma só. Mas o curioso é que as línguas de sinais, elas se assemelham muito mais do que as línguas faladas. Eu, por exemplo, já assisti um vídeo de um surdo americano conversando com um surdo japonês e eu no Brasil. O contexto foi entendido. É claro que um sinal ou outro passa, mas os dois se entendiam e eu, como espectador, eu consegui entender. Por quê? Se anda... Desse jeito, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você anda assim. Dirigir um carro, por mais que troque o lado direito ou esquerdo, isso aqui você está dirigindo. Né? Então, nadar. Eu tô nadando, né? Em qualquer lugar do mundo eu tô nadando assim. Então é uma língua visual. Então ela acaba sendo muito mais semelhante, né? E muito mais fácil, né? Que às vezes as pessoas falam, Libras é muito difícil, né? É muito complicado, a minha mão não responde, né? Mas é como qualquer língua. A gente tá adquirindo uma língua nova. Então é necessário fazer uma imersão na língua, praticar. Né, como você vai aprender inglês, você vai mergulhar na língua, né? Senão você não aprende direito. Mas é uma língua muito mais fácil, porque ela é visual, ela é espaço visual. Então, a gente se apropria dela de uma forma muito mais gostosa até, né? Exatamente. Nós temos também um outro fator também, que é a disseminação, né? A conscientização. De que forma, pastor João, a igreja tem feito essa conscientização, né, da acessibilidade em torno da Libras? Sabe, Leonice, a gente tem visto cada vez mais o Senhor preocupado com isso, né? Nós acabamos de ver quantas pessoas participaram de um seminário que aconteceu de acessibilidade, como as pessoas comentaram as aulas, e as pessoas estão começando a se sensibilizar com a necessidade de algumas pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu fui a Cuiabá, se eu não estiver enganado, foi Cuiabá. E eu cheguei numa igreja onde havia uma surda e, por incrível que pareça, não havia ninguém que interpretasse e ela ficava na mesa de som. E eu perguntei, mas como que ela sabe se o som tá alto ou tá baixo? As pessoas lá da frente pedem para ela baixar um pouquinho e ela baixa. Era a única coisa que ela se inteirava. Sim. E eu fui lá para um encontro de jovens, participar de um encontro de jovens. Quando eu vi aquela jovem sentada ali na frente, aí eu comecei a conversar com ela um pouquinho. Comecei a explicar para ela os hinos que estavam sendo cantados. Eu me lembro uma dúvida dela, assim, o que significa o Espírito de Deus te quer a ti como ele um dia possuiu Davi. Ela lia em português, mas não tinha o conhecimento de como o Espírito Santo usa as pessoas. E aí fomos, e depois eu conversei com o pastor dela,
Mas as pessoas às vezes têm um certo medo. Como é que eu vou me comunicar com um surdo? E eu falei para ele o seguinte, olha só, se você tiver alguém que abra a Bíblia para ela e que vá mostrando com o dedo o texto que está sendo lido, porque quando ela vê projetado na parede, ela não sabe o que está sendo lido, se está na primeira palavra ou na última. Mas se alguém do lado dela for fazendo assim, com o dedo na Bíblia, ela vai podendo ler junto com toda a igreja. Nunca tinha pensado nisso, ele falou. Aí eu falei, outra coisa, quando alguém glorifica lá atrás, que ela está aqui na frente, pode ter uma pessoa sentada do lado dela, repetindo a oração sem som, sim, e ela vai lendo os lábios da pessoa. Eu nunca tinha pensado nisso. O resultado foi que eu passei 3 dias lá e quando eu saí, já deixamos uma promessa de uma oficina de Libras naquele lugar, para que as pessoas pudessem aprender Libras e aquela jovem não se sentisse mais sozinha na igreja. Então, exatamente, essa necessidade é o Espírito de Deus que está colocando dentro de nós. De em vários lugares, pessoas quererem aprender a língua. Eu tive uma professora que foi no seminário de acessibilidade e ela voltou no carro dizendo assim, próxima oficina de Libras eu vou aprender Libras. Glória a Deus. É o Senhor que está fazendo Amém. Isso, né? Para quebrar as barreiras, a barreira da comunicação, a barreira atitudinal. Essas barreiras precisam ser quebradas, sim, porque o evangelho é para ser pregado a toda a criatura. Sim. E isso inclui também um surdo, isso inclui também um cego, isso inclui também um surdo cego também. Eu ia falar isso agora, o surdo cego está ali no meio. Glória a Deus. Pastor, quais os benefícios que as oficinas de Libras têm trazido para os membros da igreja e para a sociedade em geral? Eu vou pedir até para a nossa intérprete que está aqui do lado, a Helena, né, que tantas vezes já ensinou Libras em oficinas nas igrejas. Ela deve ter bons testemunhos de pessoas que retornam para ela depois de terem aprendido a língua. Assim, realmente é maravilhoso ver, né, os irmãos aprendendo, desenvolvendo, tendo experiências com o Senhor. É uma frase que sempre me marcou e eu levo para a vida, que o pastor Marcelo, responsável do Grupo de Louvor do Maranhão, a qual eu também faço parte, né, ele fala constantemente conosco, a técnica nunca excede a graça. E o pastor também consegue complementar. Nós temos várias experiências de irmãos que durante a oficina o Senhor mandou surdo para a igreja, conseguir evangelizar, às vezes um vizinho, né, conseguir fazer essa inclusão do surdo na sociedade, não só no meio espiritual, né, na igreja, mas também para a sociedade, acompanhamento a médicos, né? Enfim, N lugares a gente consegue dar essa assistência ao surdo por aprender Libras, né? E o curioso é que a maioria dos nossos irmãos intérpretes, né, são formados em letras Libras e a grande maioria não fez curso fora, fez somente a oficina da igreja, conseguiu passar em vestibular, conseguiu passar, né, assim, faculdades, coisas que aos nossos olhos era humanamente impossível, mas essa era a vontade do Senhor e o Senhor foi abrindo as portas, o Senhor foi nos capacitando, nos abençoando para conseguirmos ajudar outros, né? E eu já estou entrando até em outro mérito, mas nós temos várias experiências assim de ter o próprio Senhor conosco interpretando. Então, se você está aprendendo conosco, né, nesse momento de Libras, um pouquinho de Libras, se você tira isso da cabeça que Libras não é difícil, a capacitação ela vem do Senhor, né? O Senhor que criou a língua, então peça que Ele seja o seu professor, assim como foi o meu e como foi de muitos outros irmãos, né? E no corpo a gente vai complementando isso, mas a hora que aparecer um surdo para você na igreja, peça que o Senhor ele vai te capacitar. O Senhor tem esse poder, né, para mandar anjos, para segurar nas tuas mãos, como um dia já segurou nas minhas. Glória a Deus. De ter essa experiência. Então, é algo assim fantástico, é muito maravilhoso a gente poder ajudar ao surdo, ver que ele está entendendo o conteúdo, não só no ambiente espiritual, no ambiente da igreja, mas poder fazer um acompanhamento ao médico, porque muitos sofrem por não conseguir falar da sua dor, o seu problema, às vezes tem alergia a alguma medicação e não consegue dizer, né? Então, assim, o Senhor, ele nos usa, né, e nos capacita para que a gente consiga assistir de um modo geral. E é uma bênção. Você percebeu, Leonice, essa explicação que Helena nos deu? Muitas vezes a pessoa entra na oficina da igreja e a oficina da igreja ela está muito voltada para a evangelização, para a palavra. Né? Eu costumo dizer, eu aprendi Libras na igreja, então o meu vocabulário está do portão da igreja para dentro. Né? Se eu chegar do lado de fora e me perguntar assim, como se faz um
uma torta de limão em libras, eu não sei o sinal nem de torta, nem de limão. Torta deve ser assim, não é não, Helena? Mas se me perguntar como é Abraão e Isaac, eu sei dizer como é Abraão e Isaac. Mas você vê que às vezes as pessoas aprendem a oficina na igreja, voltadas para o reino de Deus, voltadas para a pregação do evangelho, mas depois, quando elas vão tentar fazer um vestibular para entrar numa faculdade que existe um escalonamento, às vezes elas não entram no nível 0. Sim. Elas já vão avançar um pouquinho mais para cima. E aí você vê bem o que Jesus nos ensina, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos pessoas hoje que trabalham com Libras, sim, em congressos, em escolas, em vários, sim, lugares, mas que começaram aprendendo para evangelização de surdos. Virou profissão depois. O Senhor abençoou de tal forma que virou uma profissão posterior. Primeiro foi para o reino, né? E aí o Senhor foi abrindo as portas, né? Hoje eu acho que a maioria da equipe de Libras trabalha com Libras, né? Acho que, assim, mas tudo na igreja... Né? Na igreja somos todos voluntários, porque a nossa maior recompensa é o Senhor, né? Ninguém recebe salário para estar aqui, pelo Sim. contrário, a gente acha ainda que deve pagar mais um pouco, né? Porque somos eternamente devedores e gratos, né? Mas o Senhor age de uma misericórdia tamanha, que foi o que o pastor falou. Nós buscamos primeiro o reino e o Senhor Glória a Deus. Acrescenta todas as coisas. Bom, sim. Eu sou curiosa e acredito que quem está nos assistindo também quer saber, sabe o quê? Como que é o sinal de torta e de limão? Botou a gente eu não sei. Você sabe, Vamos fazer então um classificador Rapidinho. Aqui, a torta. Vamos fazer aqui um classificador e o limão. Ai, meu Deus, esqueci o sinal de... Limão é azedo, é isso aqui, ó. Sim. É torta de limão azedo aqui, ó. Pronto. Você entendeu? Às vezes não é um sinal. Sim. Então você faz um classificador. Ela fez um classificador aqui. É um classificador que a torta geralmente ou é redondinha ou tem aquela abinha na lateral, Sim. né? E o sinal de limão aqui é bem azedinho. E a expressão ela tem que contar, porque senão você não tá imaginando limão, né? Aquele azedinho na boca. Pronto, agora eu já sei o sinal de torta de limão. Pastor João, outra coisa também é o seguinte, muitos membros nos procuram, mandam e-mail, solicitando assim, a quem devo procurar para fazer as oficinas de Libras? Né? Como é que é essa organização? Bom, essa é uma situação que nós estamos buscando nos aperfeiçoar para resolver, né? Algumas pessoas perguntam assim, por que não pode fazer uma oficina pelo YouTube? O que acontece é que as oficinas elas são muito práticas. Uhum. Existem várias atividades, várias dinâmicas. Para você ter uma ideia, às vezes nós colocamos uma dinâmica como se fosse nós três aqui. Você é o pastor, eu sou o surdo, Helena é o intérprete. E como que aconteceria na igreja? Então você falaria para a intérprete que ela fala para o surdo responde para ela em Libras e ela faz Isso a interpretação para você. Com todos os alunos. Dentro da oficina com todos os alunos, Sim. Pegamos a turma, dividimos em grupos de 3 para fazer a dinâmica. Dividimos em grupos de 5 ou 6, até para a questão de espaçamento. Então, ela vai montar aqui uma cozinha. E você, que é aluno também, precisa, depois disso, fazer um ovo na cozinha que ela foi. Por que esse tipo de atividade? Porque os intérpretes vão trocando. É só você ver nas transmissões. Nas transmissões. Por isso é oficina, né? É muito prático. cansativo a mente o intérprete interpretar 40 minutos seguidos. Então eles trocam a cada 10 minutos. E se o intérprete colocou Jesus aqui do lado direito e a mulher samaritana aqui do lado esquerdo, o próximo intérprete que substituí-lo vai ter que continuar botando Jesus do lado direito e a mulher samaritana do lado esquerdo. Porque se ele inverter, as falas dos personagens vão para lugares diferentes. Então a gente precisa dessa dinâmica. Rio de Janeiro resolveu isso bem, há professores lá nas nossas igrejas, São Paulo resolveu isso bem, Minas resolveu isso bem, Pastor Medina trabalha lá, Espírito Santo resolvemos isso bem. Mas, como eu te falei, há lugares que não tem ninguém para dar, até tem intérpretes, mas não são pessoas que sabem fazer uma oficina e ensinar. Então, o que nós resolvemos agora, nesse momento, o que nós estamos fazendo é colocando oficinas à distância. Então, por exemplo, a oficina de Tocantins, a oficina de Vila Velha deve terminar daqui a uns 20 dias, mais ou menos. A de Tocantins vai terminar junto conosco. Junto conosco. Então,
abre-se o sinal aqui em Vila Velha às 14 horas, lá em Tocantins as pessoas estão reunidas numa igreja às 14 horas. E aí eles vão fazer toda a dinâmica com que a Helena e que a Samila e que as outras professoras estão ensinando aqui em Vila Velha, estão fazendo lá. Quando acaba às 16 horas, fecha o sinal aqui, se lá tem um intérprete, esse intérprete vai fazer exercícios com as pessoas, vai tirar prática, dúvidas. Isso que eu ia perguntar. Mas a prática eles já fazem mesmo durante a aula ao mesmo tempo. Tem um profissional lá, assim, que entende. Às vezes dúvida. nem tem. Mas ela está explicando aqui como vai ser a dinâmica e lá então eles pegam e fazem a dinâmica lá no Tocantins, lá no Pará, lá no Maranhão. E quando já tem intérpretes, a gente combinou com esses intérpretes de lá, olha, prestem bem atenção ao longo dessa oficina, porque a próxima que tiver aí já são vocês que vão dar aula. Então é um objetivo que nós temos de multiplicar professores de oficina de Libras. Nós já tivemos, pastor, uma oficina pela igreja, né, via satélite, há um período atrás. Né? E a dificuldade era exatamente essa, porque a tecnologia não era tão expandida assim, né? E aí eu recordo de pegar o carrinho e ir para alguns bairros aqui, né, locais mais longínquos, porque os irmãos ligavam um satélite dentro da igreja, assistiam, mas tem dúvida, não entendi direito o sinal, como é que é. Aí a gente não pode deixar o aluno aprender errado. Exatamente. Então tem que ter essa monitoria de acompanhamento. Olha, o sinal você conserta um pouquinho, porque é muito comum. A gente faz, por exemplo, a letra D. A maioria faz assim, ó. Eu faço o C, quando eu vou fazer o D, a pessoa olha o meu D, ela tá fazendo assim, mas ela acha que ela está fazendo desse jeito. Aí eu falo, olha pra sua mão. Ah, tá errado, né? Como é que eu faço? E aí o dedo não responde. E existe, é muito comum, assim, né? Essa questão de eu achar que eu tô fazendo uma coisa, então o professor tá ali exatamente para ficar ajustando. Por isso a necessidade da prática e por isso a necessidade de ter que é um monitor na oficina. Você veja uma diferença de uma letra F para uma letra T, é um dedo para frente e um dedo para trás, só isso. Como que ela pode ver isso à distância, não é? Então a gente tenta dessa forma. Algumas vezes elas vão às oficinas, às vezes as pessoas nos pedem e elas vão, já foram a Cachoeiro, já foram a Linhares, já foram a alguns várias lugares, vezes. Né, para justamente tirar dúvidas das pessoas. Mas hoje em dia, com toda a rede social, hoje em dia elas mandam um vídeo para a Helena. A Helena bota um exemplo assim, vamos cantar o hino Nasceu um Novo Dia em Libras e mandem um vídeo para mim. Aí as pessoas fazem na sua casa, mandam os vídeos para ela e ela comenta no retorno dos vídeos, entendeu? Então, nós estamos procurando usar o que nós tivermos de tecnologia para expandir a língua, para que onde os surdos chegarem possam ser bem recebidos. E essas pessoas, então, só para esclarecer mais, elas buscam a quem? Bom, eu penso o seguinte, se há um município, não é, que quer aprender Libras, ou uma pessoa que quer aprender Libras, ela fale com o seu pastor, para o seu pastor conversar com os pastores da região, e eles pensarem nisso. Vamos montar uma oficina? Vamos montar uma oficina. Eles podem entrar em contato conosco através da Secretaria de Acessibilidade. Nós podemos ver uma oficina que esteja começando aqui no estado do Espírito Santo para fazer essa ponte. Como aconteceu com Tocantins, que já está encerrando, foi junto com Vila Velha, e como está acontecendo agora com o sul do Pará e com o Maranhão, que está sendo junto com Serra. É uma forma que atualmente nós estamos usando. Então, que os pastores se reúnam, um seja definido como um responsável, pastor responsável da oficina naquele local, lá no Acre, por exemplo. Né? Esse pastor pode entrar em contato com a Secretaria de Acessibilidade, falar com você, pode falar comigo, e aí nós pegamos e olha, vai começar uma oficina daqui a um mês em Viana. E aí ele prepara a oficina dele lá, prepara o local, a igreja onde as pessoas vão se reunir, e a gente transmite a oficina de Viana para lá, para aquele local, para formar intérpretes. É uma forma que nós estamos usando hoje que tem dado muito certo. Amém. Então, como para quem não tem ainda o e-mail, pode mandar e-mail, acessibilidade@presbiterio.org.br, viu? Pode mandar solicitando e aí nós responderemos, né, pastor? Isso. Passo para o pastor também. Então, essa a nossa conversa, que foi muito agradável falar sobre essas oficinas, né, que têm sido realizadas. E eu agradeço Pastor João Braga. Sempre eu tô... Tava parando no João, tava dando mais certo. Sempre eu chamo o pastor de João Batista. Acho que é porque é o nome que a gente já ouve mais, né, pastor? Pastor João Braga. É uma alegria, viu, pastor, estarmos aqui com o senhor, essas informações
A Helena também, sempre agradável aqui conosco. Então, nós vamos, nos despedirmos, né, deste momento. Obrigada, Leonice, é um prazer estar aqui, né? Agora numa posição um pouquinho diferente, falando do que eu amo muito. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? E os irmãos que estão aprendendo Libras, vamos firme, segura na minha mão que a gente vai junto, não desiste não. Leonice, que bom que nós temos esse canal, temos o programa para responder algumas perguntas, como você disse, tem chegado constantemente. Se for necessário com outras perguntas novas, nós faremos também e ficamos à disposição para tentar ajudar em todos os lugares do Brasil, porque língua brasileira de sinais é para o Brasil. Já teve um pedido uma vez da Bolívia. Eu falei, eu não conheço a língua da Bolívia, a brasileira eu ainda conheço. Mas vamos tentar, na medida do possível, ajudar todos os nossos irmãos para que os surdos possam ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, nós nos despedimos de todos, nos agradecemos a presença daqueles que ficaram conosco até o final deste programa e que todos fiquem com a paz do Senhor. E no próximo programa estaremos novamente, se Deus assim permitir, viu? A paz do Senhor. Vamos despedir todos em Libras? Ah, vamos! Vamos lá então, pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém.